não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Temos que aguentar a dor. Sou obrigada a parir o filho do meu estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte, mas vou tá lá, gritando contra a morte, gritando contra o poder machista branco. Presente hoje sempre Marielle Franco. Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco. Fala, ouvintes! Aqui são os seus hosts favoritos, Najups e Tuts. Hoje nós estamos aqui com os estudantes da PUC, Sara Mercedes. Oi, gente. Natália Marques. Oi. Analice Pereira. Oi. E o gigante João Paris. Olá. Eles são inteirados no caso da Marielle Franco e a gente separou algumas perguntinhas do pessoal para entender melhor esse caso. E se alguém tiver uma dúvida, o chat aqui embaixo vai estar aberto. Então, vamos começar? Perfeito! Para quem não sabe, Marielle Franco foi uma socióloga e política aqui no Rio. Sim, e em 2018, infelizmente, ela foi assassinada e foi um caso que até hoje impacta o pessoal. Para entender melhor, a gente quer saber, Sara, quem foi Marielle Franco? Assim, além da política, sabe? Oi, Ana Júlia, Arthur. Que prazer, que honra, viu, estar participando. A honra é do nossa. podcast. Eu vou dar um contexto para vocês aqui da vida, né, de quem foi essa grande mulher, Marielle Franco, um pouquinho da trajetória dela. Ela era carioca, né? Ela nasceu em 79 no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ela foi filha de Marinete Francisco e Antônio da Silva Neto. Ambos eram migrantes nordestinos. Desde os 11 anos, ela já ajudava os pais no trabalho como camelô, pequenininha já juntando dinheiro para pagar seus estudos. Depois ela graduou no ensino médio, através do ensino público, e mais tarde, né, para concluir sua carreira de estudos, ela fez Ciências Sociais na PUC do Rio, grandíssima Pontifícia Universidade Católica, e fez mestrado em Administração Pública na UF. A tese do mestrado dela analisou o projeto das UPPs, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Além disso, a Marielle também era mãe, e em 98 foi quando ela deu à luz a sua primeira e única filha, Lu Yara. Ela também foi casada com a ativista Mônica Benício, que atualmente é vereadora no Rio de Janeiro, desde 2021. Mais um momento de curiosidade agora, que na adolescência de Marielle, dos 14 aos 17, ela foi dançarina da equipe do funk do Furacão 2000. Caraca! Que máximo, tá? Não esperava. Foi assim que ela conheceu a MC Carol, né? Que é a música que a gente botou aqui no começo, gente. Chama Marielle Franco, Desabafo, tá? Grande homenagem. Grande homenagem, quem quiser escutar, tem no Spotify. Tudo conectado. Eu também queria saber como que foi a entrada dela no mundo da política. Então, né? A Marielle, ela já veio desse contexto de presenciar muito essa corrupção da polícia, presença da milícia no Que a Rio. milícia aqui no Rio é brava, né? Porque o Rio, né, essa cidade complicada, que as relações do crime com o poder são muito presentes na história da cidade e bem explícitas, escrachadas. Desde os bicheiros dos anos 80, como as facções formadas dentro dos presídios, como o Comando Vermelho, o famoso CV. E, né, dá um contexto da milícia aqui, que desde os anos 2000, alguns setores da polícia militar e mais tarde da polícia civil também, tornaram-se grupos milicianos, que dominam territórios e monopolizam certos serviços, principalmente nessa área assim, central do Rio de Janeiro. No Rio, norte. se não é a milícia que manda, é a facção, né? Exatamente. As pessoas muito que eram triste pra a ser do situação. bem estão do lado errado. Com certeza. Sim, e dentre tantos desses motivos, né, das revoltas de Marielle com esse cenário de corrupção, injustiça social, a morte de uma amiga em um tiroteio durante uma operação policial na Maré foi o motivo principal para Marielle ingressar na militância pelos direitos humanos, pela causa negra, feminista, LGBT e periférica. Bem importante mesmo. né? Muito legal. Quando a gente estava estudando sobre o caso, a gente viu que ela era uma assessora de um deputado... Qual o nome? O Freixo, né? O Freixo, o deputado Freixo. Como que foi o mandato dela quando foi assessora
E depois, quando ela virou vereadora? Natália, se puder responder. Então, a Marielle, ela foi uma figura super importante na campanha do Marcelo Freixo para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2006. E como ela era ativista dos direitos humanos e representante da população negra e das favelas, ela acabou trazendo um olhar social, inclusive, para a campanha e foi ajudando a mobilizar os eleitores e reforçar a mensagem de mudança e justiça social. Ela lutou por políticas que garantissem os direitos de grupos vulneráveis, como mulheres e a comunidade LGBT, e ela se destacou também na defesa dos direitos civis e contra a violência institucional. E em 2016, ela foi eleita vereadora no Rio de Janeiro e recebeu mais de 46 mil votos, sendo uma das mulheres mais votadas e uma das poucas vereadoras negras nessa eleição. A política é bem difícil, mulheres e negros no poder em geral. E como vereadora, a Marielle, ela presidiu a Comissão da Mulher, onde ela trabalhou em questões importantes sobre direitos das mulheres e sobre igualdade de gênero, sempre destacando a importância de representar diferentes grupos e lutando contra a desigualdade, utilizando sua voz para amplificar as demandas da população que ela representava. Ela fez muita coisa. E, tipo, esses motivos aí da política dela, foi por isso que ela foi assassinada? Eu também não sei dessa parte, se puderem contextualizar, Paris. Bom, realmente esse caso é um caso bastante emblemático e complexo, né, para se compreender, mas eu vou tentar explicar para vocês. Então, Marielle foi assassinada em março de 2018, quando ela retornava de uma roda de conversas lá na Lapa, para a casa dela no bairro da Tijuca. Um carro vinha seguindo ela, né? Quando ela parou em um sinal, os assassinos que vinham nesse carro executaram ela e o seu motorista, Anderson Gomes. Nesse carro vinha dirigindo Elcio de Queiroz, um ex-membro da Polícia Militar, e Rony Lessa, que foi quem realmente assassinou a vereadora e o seu motorista, também ex-membro da Polícia Militar, do BOP. Quem atirou? Sim, quem atirou. E um miliciano envolvido também com o Jogo do Bicho e com o Escritório do Crime, né? Um grupo formado em volta de Adriano da Nóbrega, outra pessoa central na história do crime do Rio de Janeiro. Bom, inicialmente esse caso foi conduzido pela Polícia Civil da cidade do Rio, né? Do estado do Rio, com o delegado Rivaldo Barbosa comandando a polícia. Mas ela foi federalizada, esse caso foi federalizado em 2024, com uma decisão política do ministro da Justiça, Flávio Dino, e as investigações da Polícia Federal e as delações do Rony Lessa levaram a descobrir que os mandantes desse caso seriam os milicianos Irmãos Brazão, uma família poderosa na cidade do Rio de Janeiro, e que o delegado Rivaldo Barbosa era um dos mentores do crime, que tinha como objetivo impedir que esse caso chegasse na Polícia Federal, para que ele pudesse, né, dentro do contexto da Polícia Civil, obstruir as informações do caso, como, por exemplo, os mandantes Brazão. O Domingos Brazão, um dos irmãos, era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e hoje está preso preventivamente, assim como o Rivaldo Barbosa. E o outro irmão, Chiquinho Brazão, era vereador na época e hoje, até poucos dias atrás, era deputado federal. Esses irmãos eles tinham interesse na política fundiária da zona oeste do Rio, porque lá eles grilavam algumas terras, né? Ou seja, eles... O que seria a grilalização? A grilagem é uma prática criminosa, né, de falsificação de documentos para aquisição de terras, que era o que eles faziam nessa região. E, inclusive, um dos projetos de lei de Chiquinho passou na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro um dia após o crime, e ele tinha como objetivo regularizar esses lotes na região. E a Marielle e o PSOL eram fortes opositores desses projetos, e essa oposição pode ter sido um dos motivos para o crime.
Outro motivo pode ter sido a relação de Marielle com Marcelo Freixo, porque o crime pode ser visto como uma mensagem ao Freixo, que é uma figura muito importante na Assembleia Legislativa do Rio, como opositor, né, e alguém forte na luta contra a milícia. Com certeza, né? E ela entrou na política por causa desses problemas com a milícia e tudo mais, e saiu não só da política, mas como da vida por causa dos milicianos. Sim, essa situação da violência policial no Rio de Janeiro é muito triste, né? Você não pode confiar a sua segurança nas mãos do Estado. É complicado mesmo. E com isso a gente vê que a luta dela continua bem relevante na mídia atual e tudo mais. Com certeza. Toda hora aparece alguma coisa sobre ela, a importância dela. E Annalise, você pode responder pra gente como que esse legado, tipo, se mantém em pé nas lutas sociais de hoje em dia e tudo mais? Bom, o legado dela tem um impacto muito grande nas lutas de minoria. Já tinha, antigamente, né? Na época que ela ainda estava por aqui, né? E continua tendo em lutas de minorias, como o racismo, o machismo, a homofobia. E ainda mais por ela fazer parte desses grupos, como a Sara tinha falado antes pra gente. E ela também pode ser considerada uma figura de interseccionalidade. Ela criou PLs em 2017 e 5 delas foram aprovadas em 2018, incluindo projetos de lei sobre a violência sexual contra mulheres e garantia de medidas educativas no município do Rio. E até hoje fazem algumas manifestações como Marielle Franco Presente, né? Que é uma forma de impedir que a história dela seja esquecida. Ela é tão importante nesse meio que ela tem uma rua. Exatamente. Né? Rua Marielle Franco. Com isso tudo, o que vocês acham que hoje em dia a história dela mais impacta, sabe? Tipo, qual o legado? Isso aí. Vocês podem falar, pessoal? Bom, a história e o legado da Marielle são importantes para a gente poder aprender sobre representatividade e justiça social, né? Que a gente pode enxergar os feitos dela como movimentos de resistência, a violência e também a necessidade de garantir os direitos humanos. E é importante que a gente saiba e entenda a trajetória da Marielle e o quanto ela batalhou para conquistar o que ela achava justo. Com certeza, tá? Os problemas são bem presentes hoje em dia ainda, então a luta dela continua forte pra gente. É uma luta persistente, né? Que outras pessoas pegaram o legado dela e usaram. Com certeza. Foi um grande nome na política do Estado. Foi não, um grande nome, né? É isso aí. Pra fechar aqui, Rebeca Gonçalves 716 mandou um donate pra gente. Salve, Bequinha! A pergunta dela foi: o que vocês dois aprenderam com tudo isso? Ih. Pô, parece até que a gente tá numa aula, né? A gente tá estudando pra prova com essa pergunta. Né? Verdade. Acho que aprendeu muita coisa, né? Tipo, com certeza ela deu importância para muitas minorias e com tanto perigo da milícia e tudo mais, ela mesmo assim denunciou esses problemas. E mesmo depois de passar por tanta coisa, lutar contra tanta gente, ela persistiu. E como a gente disse, ela continua sendo um marco, né? Pode crer, cara. O complicado foi, né, o sistema que ela tava lutando contra. Até hoje. Acho que é isso, ouvintes, então... Vamos se despedir, né? Muito obrigado vocês que vieram. Obrigado vocês. Obrigada por ter chamado a gente. Obrigado. É uma honra estar falando sobre ela, que continua sendo uma pessoa tão importante na atualidade, né? Sim, o papo foi muito produtivo, foi muito bom, que não pode deixar o nome histórias como essas morrerem, sabe? É sempre bom relembrar. Com certeza. Desculpa aí a nossa falta de conhecimento, né, como host, mas muito obrigado por ensinar a gente hoje. E que a história dela continue ensinando várias coisas daqui pra frente, né? Perfeito. Quem puder aí tá se inscrevendo. Se inscrever, curtir, né? Compartilhar. Principalmente. Pra gente conseguir nosso dinheirinho pra pagar nosso editor Pedro Magon, beijos. E nosso cameraman, João Torinho, tá? Agradecer. Mas é isso aí. Sempre estamos junto com vocês. Dá tchau aí, galera. Tchau. Um beijo pros ouvintes e até o próximo Pod 20. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos.